Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e ao nosso fechamento de mercado semanal. Aqui nós vamos estar comentando os principais assuntos da agenda econômica dessa semana e os impactos no mercado, nas principais bolsas ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil e Estados Unidos, onde é o nosso foco maior. De Estados Unidos nós sabemos que é o benchmark para a economia mundial, então nós vamos estar comentando aqui a respeito daquilo que foi divulgado essa semana aqui no Brasil, o IPCA e também o CPI ali nos Estados Unidos, né, o índice de inflação ali nos Estados Unidos, que foi o dado mais aguardado dessa semana, e esse dado gerou muita volatilidade no mercado. E por falar em volatilidade, nós que operamos day trade, nós que operamos aqui no intraday, abrimos nossas posições e fechamos no mesmo dia, às vezes em minutos ou até mesmo segundos, para extrair lucro do mercado, a volatilidade ela é extremamente importante. Se não tiver volatilidade, se os preços não se movimentarem, nós não conseguimos extrair lucros e não conseguimos sair lucrativos no mercado. Se os preços não se movimentam, eles ficam parados na mesma região de preço, não tem como a gente lucrar nesse mercado. Nós que operamos nessa modalidade, precisamos e muito de volatilidade. Só precisamos ter atenção e muito cuidado quando ela acontece em momentos como dessa semana e como nós temos comentado em semanas anteriores, que é em momentos de divulgação de dados econômicos, indicadores econômicos importantes, porque nós precisamos nos proteger para que não venhamos ter prejuízos no mercado. E nós vamos continuar falando aqui, na verdade começar falando a respeito da nossa bolsa, o nosso índice aqui no Brasil. No início da semana, na segunda-feira, o índice abriu tendo uma arrancada forte de alta, onde a Vale teve um papel importantíssimo na valorização das suas ações, com a valorização do minério de ferro ali na China também, impactando as ações da Vale aqui e com isso causando grande impacto no índice brasileiro. E na segunda-feira, o índice futuro, por volta das 9 horas da manhã, na sua abertura, ele já ensaiava um movimento de alta, defendendo fortemente a região de preços que fechou no pregão anterior na sexta-feira, e onde os compradores estavam sempre ativos defendendo os preços de vendas, e quando abriu o índice à vista, quando abriu o mercado à vista, os preços estouraram de alta, quando os compradores realmente decidiram aparecer, decidiram mostrar as caras ali, deram as caras e jogaram os preços para cima, com a valorização também das ações da Vale, ajudando nesse deslocamento rápido de preço. E isso durou pela sessão inteira, onde o índice chegou a bater ali uma alta de 1,45% na sessão. E na terça-feira essa alta ela também continuou ali nas mesmas regiões de preço, tendo uma leve oscilação nos preços ali, mas na quarta-feira, quando saiu os tão esperados dados inflacionários, dados de inflação nos Estados Unidos, o CPI, esses dados acabaram tendo um grande impacto no mercado, jogando os preços das bolsas para baixo. E esse dado teve grande impacto também no nosso índice acionário brasileiro. Isso fez com que os preços fossem de morro abaixo, como a gente costuma dizer aqui no mercado, ele realmente derreteu, os preços derreteram, o mercado derreteu, e desde quarta-feira até o fechamento na sexta-feira, o fechamento do pregão, o índice não parou de cair, e toda essa alta que ele teve no início da semana, chegando a bater uma alta de 1,45% na segunda-feira, ele devolveu tudo, fechando a sexta-feira, o pregão dessa última sexta-feira, na casa dos 125 mil pontos, tendo fechado o mercado em queda. E com isso, eu quero mostrar para vocês aqui no gráfico algumas análises que temos feito, algumas coisas que nós já temos reparado há alguns dias, já e na verdade alguns meses, né, que vem acontecendo e que nós queremos mostrar para vocês. Vem comigo, dá uma conferida aqui no nosso gráfico. Estamos aqui no gráfico do Ibov. Aqui nós estamos no tempo gráfico de 60 minutos e eu quero mostrar para vocês uma coisa que nós estamos acompanhando já há algum tempo. Nós tivemos esse último movimento de alta aqui no Ibov, a gente pode ver isso desde março do ano passado, desde março de 2023, onde os preços se encontravam ali na casa dos 96 mil, 97 mil pontos. E nós tivemos esse grande movimento de alta aqui até os 134 mil pontos. Depois disso, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que o mercado ele praticamente está lateral. Ele fez uma pequena correção nos preços, aonde nós estamos vendo o quê? Depois dessa máxima aqui, o mercado faz esse primeiro movimento de baixo, a gente está olhando para um fractal maior, a gente está olhando para um fractal de 60 minutos, a gente pode colocar no diário também, nós vamos ver essa movimentação, e depois disso o mercado ensaia aqui uma outra onda, uma pernada C, faz essa pernada A, ensaia uma pernada B aqui, fazendo essa máxima próxima aos 131.600, e a gente vem aguardando desde então uma pernada C para completar esse ciclo, ou até mesmo
continuar esse ciclo de baixa. E a gente está aguardando esse movimento acontecer. Só que antes de acontecer esse movimento dessa pernada C para completar esse ciclo, o que a gente observa? A gente tem observado um mercado consolidado. Quando ele chega nessa região de mínima, que é praticamente onde os preços fecharam nesse último pregão da sexta-feira, nos 125.900 mais ou menos, na casa dos 125.900 pontos, que é essa região de mínima, basicamente é onde os preços estão sendo defendidos desde janeiro, desde o início do ano, janeiro de 2024. A gente está vendo já há 3 meses os preços sendo defendidos nessa região. Quando os preços chegam nessa região, o comprador, ele aparece. Os preços chegam próximos dessa região, o comprador aparece. Os preços voltam nessa região, o comprador aparece. E aqui isso vem acontecendo com uma grande frequência. Aqui no mês de março aconteceu a mesma coisa e agora no mês de abril vem acontecendo novamente essas defesas nessa região. E o que a gente analisa, o que a gente aguarda com isso? Já que o mercado chegou nessa região de preços mais uma vez, fica aquela expectativa. Será que o comprador vai defender essa região de novo? Porque aqui é uma região de muita liquidez. Existe muita liquidez. E quando a gente fala de liquidez, a gente quer dizer que existe muito dinheiro investido aqui. Quem está comprado nessa região gastou muito dinheiro para jogar os preços para cima toda vez que os preços vieram nessa região. Então, os compradores têm suas posições montadas nessa região também. Mas todas as vezes que o vendedor vem agredindo o mercado nessa região ou até essa região, ele vem pesado. E a gente conhece o ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nessa última sexta-feira, o mercado inclusive chegou a romper essas mínimas, a romper essa região. Se a gente olhar para esses níveis de preços anteriores aqui, a gente vai ver que o mercado chegou na casa ali dos 125.600 pontos. Ele fechou na casa dos 125.900, mas ele rompeu essa região. Será que é mais um falso rompimento nessa região? Ou será que agora os vendedores realmente vão de fato empurrar os preços aqui para baixo, fazendo essa tão esperada onda C que a gente vê no mercado acontecer sempre e que nós estamos aguardando já há um bom tempo para completar esse ciclo? E quando ele completar esse ciclo, nós vamos ver se foi só mesmo um movimento de correção em ABC para o mercado retomar o movimento de alta, ou se ele vai continuar o movimento de queda a níveis de preços inferiores. E com isso aqui, na minha análise, o que eu vejo até onde que esses preços podem corrigir se realmente se confirmar essa pernada C. A gente tem, de acordo com os nossos estudos de teoria de Elliott, a gente vê que essa pernada A, ela veio até aqui, e a nossa pernada C, ela pode variar entre os 100% da pernada A e até os níveis de 127% dessa pernada A. Então, 100% dessa pernada A, a projeção da pernada A, ela vai dar ali aproximadamente em 123.200. Então ainda tem um espaço muito grande para esse mercado cair, aqui em mais de 2.000 pontos para esse mercado cair, se realmente essa análise se confirmar. E se ela passar disso daqui, ainda nós temos uma correção mais forte e os preços podem chegar ainda até a casa aí dos 120.900, na casa dos 121.900, mas isso é uma especulação, é apenas uma análise que pode acontecer ou não, e isso vai ser confirmado de acordo com a movimentação dos preços. Então não vamos ficar com viés para nada, isso pode ser simplesmente um falso rompimento aqui na região mais uma vez, mas vamos ficar de olho naquilo que os compradores e os vendedores estão preparando para nós nos próximos dias, ou talvez nos próximos meses, né? Nós sabemos que os grandes players, eles não montam suas posições de uma só vez, e às vezes não é dentro de um único dia, às vezes eles demoram semanas e até meses montando suas posições. E olha essa consolidação enorme que já dura aqui pelo menos 3 meses, e eu estou falando apenas desse espaço aqui onde os preços estão consolidados. Eles não renovam máximas, não fazem pivô de máxima. Eu estou falando de um fractal maior, não estou falando de um fractal pequeno, estou falando de um fractal grande, e também não renova mínima. Aqui confirmando essa análise que eu acabei de passar para vocês. Então vamos aguardar os próximos dias aí e ver se essa análise se confirma. E se ela não se confirmar, vai ser só mais um falso rompimento aqui, e vamos reagir aos preços e vamos ver como os preços vão se comportar aqui, como os compradores vão se comportar. Mas lembrem-se que nós temos falado dias anteriores aí no nosso fechamento semanal sobre a fuga de capital estrangeiro, e tem sido muito forte com
as dúvidas, com as incertezas né, em relação aos cortes na taxa de juros nos Estados Unidos, com taxas mais atrativas e em países emergentes também, os investidores têm tirado o seu capital aqui do Brasil. E se isso continua acontecendo, e aí nesse caso a gente não está falando de milhões, nós estamos falando em bilhões investidos no Brasil, e se isso continuar acontecendo, esses preços eles continuam caindo com uma frequência muito maior. E eu quero mostrar para vocês aqui, para nós olhamos para o Ibov aqui, nós estamos falando do Ibov, que é o índice acionário brasileiro, mas eu quero mostrar para vocês aqui no índice futuro, que é onde nós operamos o day trade, e esse cenário ele é o mesmo. Olha só, nós tivemos aqui esse grande pico de alta aqui, essa grande puxada de alta aqui no mercado, e depois disso a gente continua aguardando aqui essa mesma correção em ABC aqui no mercado de futuros. Nós estamos com essa mesma expectativa de uma onda A, de uma onda B, uma pernada B, que já pode ter acontecido, e agora a gente aguarda a confirmação dessa pernada C, que, como nós vimos aqui nas projeções, ela pode vir aqui até na casa de 119 mil e na casa de 120 mil. Vamos aguardar os próximos dias, e a gente pode ver aqui também essa mesma consolidação desde janeiro, onde os preços não renovam as máximas e também não renovam as mínimas. Inclusive aqui, aonde o preço fez mínima no último pregão de sexta-feira, nós podemos ver que esse mercado ele está realmente na região de mínima do último movimento de alta que ele fez antes de se iniciar essa queda lá atrás, ainda no mês de dezembro. Então, se realmente o mercado perde essa região aqui de preços onde ele se encontra nesse momento, a gente pode ter um mercado de baixa corrigindo muito mais forte, ainda mais com essa fuga, né, desse capital estrangeiro, o investidor estrangeiro deixando o Brasil, e isso pode acontecer com uma força muito maior, e a gente pode ver esse mercado realmente despencando. E aí ele pode parar ou não aqui nessa pernada C, ele pode, além disso, ainda, se isso se confirmar, corrigir e depois dar continuidade aqui no movimento de baixa, levando os preços ainda a níveis mais inferiores, fazendo com que o mercado corrija ainda mais forte. E a gente sabe que se isso acontecer, pode alarmar muita gente e o mercado pode cair ainda mais forte, porque se alguns investidores ou aqueles menos experientes veem o mercado caindo, eles começam a abrir mão de suas posições por causa do grande pânico que se instaura no mercado, e ao ver as suas posições sendo desvalorizadas, acabam se desfazendo delas mais rapidamente, e isso faz com que os preços caiam também mais rapidamente. Então vamos aguardar para ver se esse cenário se confirma, para ver se essas movimentações se confirmam, e vamos estar reagindo aos preços. Já o dólar nessa segunda-feira ele abriu fazendo um movimento de baixa, embora os compradores tenham tentado renovar as máximas da sessão anterior, do fechamento da sexta-feira, não teve como os preços romperem as máximas anteriores, e os vendedores entraram batendo o mercado, jogando os preços a níveis inferiores, e o mercado tomou um direcional, tomou uma tendência de baixa, e como nós costumamos falar e já falamos aqui, o mercado derreteu na contramão do índice acionário brasileiro, que com a valorização das ações da Vale tomou um direcional de alta. A correlação negativa entre os dois ativos ali aconteceu no início da semana, e na terça-feira o dólar trabalhou estável ali nas mesmas regiões de fechamento do pregão anterior, oscilando bem pouco os preços, mas também na quarta-feira, com a divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos, os preços tomaram um direcional de alta muito forte com os dados divulgados no mercado norte-americano, na verdade na economia norte-americana, fazendo com que os preços saíssem rasgando os topos anteriores ali, das sessões anteriores, dos pregões anteriores, e os compradores saíram tomando o mercado sem olhar para trás, sem olhar para ninguém, tomando uma tendência muito forte de alta na sessão, e na quinta-feira também se mantendo estável até o fechamento, oscilando pouco também, mas dando muitas oportunidades. E também na sexta-feira o mercado continuou a sua tendência de alta, rompendo as máximas de pregões anteriores, inclusive já abrindo com um gap de alta ali de mais de 20 pontos em relação ao fechamento do dia anterior, na quinta-feira. E novamente os preços foram subindo sem que os compradores olhassem para trás. Não tinha vendedor que conseguisse parar os compradores também na sexta-feira. E eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico também, e nós vamos ver aonde esse preço abriu no pregão de sexta-feira, no pregão dessa última sexta-feira, as regiões onde o mercado voltou para confirmar ali uma bipolaridade, e
continuando assim o movimento de alta. Vem comigo que a gente vai dar uma olhada nesse gráfico. Ok, pessoal, a gente está aqui no gráfico de 60 minutos do dólar futuro, a gente está aqui na série histórica e eu quero mostrar para vocês aqui uma movimentação que o dólar tem feito. Bom, em dezembro, no final do ano, dezembro do ano passado, o dólar fez essa mínima aqui. E antes disso ele vinha trabalhando consolidado aqui nessa região de preços aqui, onde ele não rompia, não estava mais rompendo máximas nem mínimas, né? O preço vinha trabalhando sempre dentro desse range aqui, ó, tentava fazer uma máxima, mas sempre voltava para dentro aqui, voltava nesse fundo e ficou assim até a virada de ano. E nesse ano ele resolveu sair dessa casinha aqui. Só que quando ele sai, quando ele rompe essas regiões de máxima aqui, ele ainda continua trabalhando um pouco aqui, meio que consolidado ainda, até que a gente pode observar que os preços no dólar, ele está subindo dentro de um canal. A gente pega aqui, ó, desse fundo que ele fez lá em dezembro, e a gente traça esse canalzinho aqui, olha só, que interessante. Mais ou menos aqui, não está bem certinho, né? Mas dá pra gente entender o que a gente quer mostrar aqui. E olha só, os preços sobem, os preços voltam e fica sempre trabalhando dentro desse canal, ó, fazendo máximas, mínimas e sempre retornando, ó, aqui fazendo máxima e sempre retornando nesse canal. A gente pode ver isso aqui também, a gente vê ele fazendo essa puxada de alta aqui e ele chega próximo do topo desse canal aqui nessa máxima que ele fez na última sexta-feira. Mas veja bem, outra coisa, ele estava trabalhando ainda consolidado aqui e quando ele rompe essa região aqui também, volta fazendo um ABC aqui, corrigindo essa alta que ele fez aqui e depois os preços disparam para cima. Mas nós que gostamos da contagem de ondas de Elliott, nós que gostamos de analisar a movimentação de preços também com base na teoria de Elliott, depois que ele faz suporte aqui no fundo desse canal, a gente pode ver uma contagem de ondas aqui também, onde o mercado faz onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e finaliza o ciclo aqui na onda 5. Depois que ele faz depois que o mercado faz esse ciclo de alta, o que acontece? A tendência é o mercado fazer uma correção em ABC. Então ele faz aqui a onda A, a onda B e a pernada C, que eu estava esperando até que fosse um pouco maior, talvez até rompendo aqui para poder fazer um movimento de baixa, aqui dar continuidade no movimento de baixa, mas o mercado simplesmente para aqui. E a partir daí a gente também pode ver se iniciando, né, uma nova contagem, até porque o mercado rompeu o topo desse pivô que ele deixou aqui, esse último pivô que ele deixou aqui. Então a gente pode fazer uma contagem aqui, onda 1, onda 2, e a gente pode estar numa possível onda 3 aqui, fazendo uma possível correção, formando uma onda 4, para depois esse preço continuar o movimento de alta aqui, formando e finalizando o ciclo na sua onda 5, para depois esses preços voltarem a cair. É uma possibilidade? Sim, é sim uma possibilidade. E o que eu vejo aqui que pode também confirmar essa análise? Nesse ciclo de baixa que o mercado fez aqui antes do final do ano e antes dele retomar esse ciclo de alta aqui, a gente pode ver o mercado fazendo máximas mais baixas, né, fazendo fundos mais baixos e sempre trabalhando forte nessas regiões, como aqui, por exemplo, ó, a gente vê o mercado caindo, o mercado cai e aí ele volta e trabalha nessas regiões aqui. Olha bem, onde o mercado ficou trabalhando por um bom tempo aqui também nessa região de preço. E com isso a gente pode ver que na sexta-feira, quando o mercado abre com esse gap de aproximadamente 20 pontos, aonde que o mercado vem testar? Exatamente nesse topinho aqui, onde o mercado já havia trabalhado. Inclusive eu estava esperando que ele viesse corrigir até mais aqui embaixo, que foi esse último topo que ele fez aqui dias antes. Eu esperava que ele viesse corrigir até aqui e fazer a bipolaridade nessa região, que também é a mesma região que ele já havia trabalhado anteriormente aqui. Mas ele volta até esse último topo aqui e confirma a bipolaridade. Para mostrar isso para vocês mais de perto, eu vou estar marcando essa região aqui para poder mostrar para vocês. Olha só, que é a região desse topo anterior de lá de trás. Olha aqui, a região aonde que o mercado vem. Eu vou agora aumentar, dar um zoom aqui no gráfico para que vocês possam ver.
olha só, o mercado vai na linha certinho, na bipolaridade do movimento, para fazer a bipolaridade aqui no movimento, e veja bem, onde bate os preços bem na linha, naquele topinho anterior. E aqui o mercado bate, os preços batem e voltam, o comprador já entra tomando o mercado novamente, jogando esses preços para cima aqui fortemente, até chegar numa região de alvo de Fibonacci também, que eu quero mostrar para vocês, que é uma região de alvo que eu estava monitorando também desde esse fundo aqui de trás que ele formou lá em dezembro. Se a gente pegar uma Fibonacci daqui, dessa pernada de baixa que ele fez aqui, olha só, ele cumpriu o primeiro alvo aqui anteriormente, já havia cumprido esse alvo aqui, e com isso o que acontece? Ele chegou na região de 1,61% do alvo de Fibo, os preços caíram, fazendo aquele ABC que eu mostrei anteriormente aqui, e a partir daí ele retoma o movimento movimento de alta. E a partir do momento que ele retoma esse movimento de alta, ele chega nessa região aqui e começa a sofrer defesas, tanto que na quinta-feira o preço fechou nessa região aqui, já demonstrando fraqueza. Inclusive eu tinha um viés de que esse mercado poderia reverter daqui, porque já havia defendido aqui uma vez, já havia defendido mais uma, estava com fortes defesas aqui, a gente pode ver alguns padrões aqui para cima, e fechou com muita fraqueza. Eu estava aguardando esse mercado fazer, na verdade, isso aqui. Mas a gente tem que reagir aos preços, a gente não pode reagir simplesmente a um viés que a gente está. Então, quando o mercado abriu na sexta-feira, ele abriu rompendo esses topos aqui, e a partir daí ele faz o movimento de alta, e agora a gente vai aguardar qual vai ser a movimentação. Se vai confirmar essa onda 4 aqui, o mercado pode ficar trabalhando aqui nessa região, ou o mercado pode já abrir, trabalhar um pouquinho aqui nessa região e a partir daí confirmar a onda 5 aqui, rompendo essa máxima desse último pregão aqui de sexta-feira, para depois esse mercado começar a cair. Vamos aguardar e ver qual que vai ser o desfecho dessa história, qual que vai ser o desenrolar dessa história, porque ainda não atingiu de fato o alvo aqui de 200% de Fibo. Ainda falta um espacinho aqui para o mercado andar para poder atingir esse alvo, mas ele chegou aqui bem próximo à região, então a gente pode considerar, porque no mercado, o mercado não é uma linha, né? O mercado ele é uma região, então nessa região de alvo de 200% o mercado já chegou. Então agora vamos ver como que vai ser a reação dos preços, confirmando essa onda 5, para poder fazer uma retomada do movimento de baixo, talvez uma correção em ABC ou talvez uma correção mais forte. Vamos aguardar e vamos estar reagindo aos preços aqui. Isso aqui a gente está olhando num fractal de 60 minutos. Se a gente vier aqui no gráfico diário, a gente também pode ver essa movimentação acontecendo, os preços subindo em canal, a mesma movimentação, trabalhando aqui na mesma região de preço onde foi feita a bipolaridade desse movimento, mas os preços subindo em canal. Vamos ver como que o mercado vai reagir essa semana diante dos dados que serão divulgados, e vamos reagir aos preços. Eu continuo monitorando essa Fibonacci aqui e vamos ver se o mercado vai atingir ali em cima. Se não, a gente começa a monitorar aqui também essa pernada de baixa. Assim que ele fizer um pivô de baixa aqui, a gente pode monitorar essa perna aqui para um alvo longo, né, em um fractal maior, e também fazer uma análise micro num fractal menor aqui também, vendo aonde que esses preços podem, até onde, né, que esses preços podem estar corrigindo. Então vamos aguardar e vamos acompanhar. E agora falando de fato sobre a inflação, os dados do IPCA divulgados aqui no Brasil nessa semana mostram que os dados inflacionários de março vieram muito bons para o Brasil, mostrando também que é o melhor dado desde julho do ano passado. Já nos Estados Unidos, o CPI divulgado essa semana na quarta-feira mostra que os dados de inflação vieram acima do projetado pelos economistas, pelos analistas, e com isso o trabalho do Fed em cortar juros acaba ficando cada vez com mais dificuldade, e o mercado acaba ficando com mais incerteza se esses cortes virão de fato acontecer, irão se iniciar ou não. Com a economia aquecida, com o mercado de trabalho aquecido, cada vez menos pedidos por auxílio de seguro-desemprego nos Estados Unidos, confirmando que o mercado de trabalho está aquecido, e a população americana se adaptando a essa alta de inflação ali também nos Estados Unidos, o Fed acaba tendo um trabalho maior
menor para cortar juros. Se a inflação ela tá alta, o Fed tende a aumentar a taxa de juros para poder controlar a inflação. Mas se a inflação está desacelerada, isso faz com que o Fed corte juros para poder aquecer a economia. Só que mesmo com a inflação acelerada, a economia nos Estados Unidos também está aquecida. Isso tem dificultado o trabalho do Fed em cortar juros. E o mercado ele fica nessa incerteza. Vai acontecer? Não vai acontecer? Porque como nós falamos anteriormente nos vídeos anteriores aqui, o Fed deveria iniciar no mês de março o corte na taxa de juros. Isso não aconteceu, ficou aí o discurso de que os cortes seriam no mês de junho. Isso também, após a divulgação dos dados do CPI dessa semana, o Fed já mostrou que isso não vai acontecer e provavelmente a taxa vai ser mantida, vai ocorrer simplesmente a manutenção na taxa de juros nos Estados Unidos. E também existe um discurso falando sobre o início dos cortes na taxa de juros para o mês de setembro. E os investidores sempre ficam com a mesma dúvida: será que vai acontecer? Será que vai começar de fato os cortes na taxa de juros no mês de setembro, o que já não vem acontecendo anteriormente nos discursos anteriores? E agora, com a economia aquecida, com tudo isso que nós estamos vendo, mesmo a inflação acelerada, nós não conseguimos ver isso acontecer nos Estados Unidos. Nós não conseguimos ver o Fed agindo, mantendo o discurso desde o final do ano passado, que era para iniciar o corte na taxa de juros desde janeiro, aliás, desde março. Então fica aquela expectativa: vai acontecer os 3 cortes prometidos pelo Fed? Vai acontecer 2 cortes? Ou não vai acontecer corte nenhum? A gente está nessa incerteza e na expectativa de um posicionamento pelo Fed e ver de fato isso sendo colocado em prática ali nos Estados Unidos. Já na Europa, o BCE, o Banco Central Europeu, manteve a taxa de juros ali em 4,5% e disse que as portas estão abertas para o início dos cortes ali na Europa. E com isso, a Christine Lagarde, ela disse que a inflação está desacelerada e que eles não dependem do Fed para iniciar o corte de juros ali, que o cenário, que a situação na Europa é muito diferente daquilo que acontece nos Estados Unidos. Ela também destacou que reconhece a importância da economia americana, mas que as coisas ali acontecem de uma maneira diferente e que eles vão iniciar os cortes de juros em breve. Mas aqui no Brasil, nós estamos vendo as coisas acontecendo de uma forma diferente. A interpretação da Christine Lagarde lá é muito boa, porque embora os Estados Unidos eles são um benchmark para a economia mundial, todo mundo fica de olho ali nos Estados Unidos o que acontece na economia americana, na divulgação dos dados de inflação, em todos os dados que são divulgados ali em relação à ação do Fed, se vai cortar juros ou não, se vai começar ou não, quando que vai começar esse corte. A Christine Lagarde, ela se posicionou dizendo que não depende do Fed para tomar as decisões relativas ao BCE, ao Banco Central Europeu. E aqui no Brasil parece que nós ainda estamos olhando de fato, verdadeiramente bem focados naquilo que acontece na economia americana e em relação àquilo que o Fed decide. Se ele vai cortar, nós também cortamos aqui. Se ele não vai cortar, se vai postergar, se vai começar esses cortes mais para frente, a economia brasileira também. Aqui no Brasil a gente está respondendo praticamente da mesma forma como o Fed tem agido ali nos Estados Unidos, porque como nós falamos também nos vídeos anteriores aqui, o discurso antes era de cortes na taxa básica de juros Selic aqui. Esse plural não existe mais. Esse plural ele foi descartado e existe o discurso de corte na taxa de juros. Vai haver um próximo corte? Quando? Vai manter a taxa? Nós também não sabemos. Então a gente fica data dependente, a gente fica dependendo de dados, inclusive dados na economia norte-americana, para que seja tomada uma decisão aqui na economia nacional e para a gente saber se vai realmente acontecer um novo corte na taxa Selic aqui no Brasil. E agora, falando da agenda dessa próxima semana, nós temos temporada de balanço sendo divulgada nos Estados Unidos, com o resultado aí dos grandes bancos sendo divulgados. Também nós temos dados de PIB sendo divulgados na China e BCBR aqui no Brasil, e também dados de inflação no Reino Unido, na zona do euro e também no Japão. Fique atento, fique esperto à divulgação desses dados e como eles podem impactar no mercado, a volatilidade que vai trazer ao mercado no momento da divulgação desses dados, como o mercado vai digerir e interpretar esses dados para que nós também possamos tomar as melhores decisões para abrir as nossas posições, seja na modalidade day trade ou da forma como você opera. Mas nós que operamos no day trade, muita atenção à volatilidade gerada, pode ser um sinal de grande oportunidade de lucro, mas também pode significar perdas expressivas por causa da alavancagem que o day trade proporciona para nós. Então fique atento aí nesses dados e reajam aos preços, interpretem a notícia, interpretem os dados da melhor maneira possível, não fiquem presos somente ao fundamento da notícia. Veja como o mercado
vai digerir e interpretar esses dados e como os preços irão se movimentar com a divulgação desses dados e reajam a essa movimentação. Se você ficou conosco até agora aqui, acompanhando os nossos comentários a respeito daquilo que foi divulgado essa semana, os dados econômicos, os indicadores econômicos, eu quero te pedir que você deixe o seu joinha aqui, deixe o seu like, comenta aqui embaixo nesse vídeo aqui se você concorda, se você discorda com aquilo que nós falamos aqui, e se você tem alguma sugestão de vídeo para que nós possamos estar fazendo aqui para você, coloca nos comentários aqui embaixo, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, com aquela pessoa aí que também tem interesse em aprender sobre o mercado financeiro, que está antenada no mercado financeiro. Aqui você vai encontrar um conteúdo de qualidade e um conteúdo sério para você aprender um pouco mais sobre esse mercado. Então, esse foi o nosso fechamento semanal, esse foi o nosso fechamento de mercado, e nós nos vemos na semana que vem. Até a próxima!